Olá, graça e paz, minha amada irmã, meu amado irmão em Cristo Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para fazermos juntos este programa. No canal Auxílio ao Mestre, nós procuramos produzir conteúdos para auxiliar tanto os professores como as professoras da Escola Bíblica Dominical. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente nós estamos aqui participando dessa Escola Bíblica Dominical e sempre aos sábados, às 19 horas, nesse mesmo canal, nós estaremos fazendo uma prévia desta lição para aqueles que vão ministrar a lição no domingo, no dia seguinte. E dando continuidade, hoje nós estudaremos a lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Leitura bíblica encontra-se na carta 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirados, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Na presente lição, nós vamos falar acerca do Evangelho de Jesus, acerca da Bíblia, da autoridade da Palavra de Deus. Nós vivemos uma época aí conhecida como a pós-modernidade, que tem dificuldade de lidar com verdades absolutas de caráter moral. Então, o que nós vemos aí é uma tentativa de desacreditar a palavra de Deus, relativizar os seus valores morais e desconstruir a Bíblia como a palavra inspirada da parte de Deus. Nós precisamos compreender algumas características do Evangelho em relação ao pecador. Primeiro, o Evangelho confronta, revela-lhe o pecado, toca na ferida, aquele lado oculto que as pessoas procuram esconder, abala as estruturas do pecador, revelando a sua nudez. Este, por sua vez, ele pode escolher se render ou resistir o Evangelho do Senhor. Também há aqueles que não se renderam ao Evangelho e tentam de todas as formas reinterpretar, dar um novo sentido e aplicação ao texto. E neste inteirinho, o que nós observamos é que a Bíblia tem que se adaptar ao pecador e não o pecador se adaptar às sagradas escrituras. Então, por não se sujeitarem aos padrões da Bíblia, estes buscam então desacreditar e relativizar as verdades contidas na palavra de Deus. É sobre isso que nós vamos falar na presente lição, o perigo da relativização das sagradas escrituras. A Bíblia e o espírito desta era. Nós vivemos na era da pós-modernidade, o auge da tecnologia da comunicação, dos avanços tecnológicos e da ciência avançada. E junto com essa tecnologia da comunicação, esta pós-modernidade, veio também um espírito de rebelião. Um espírito que não se sujeita a verdades absolutas de caráter moral, onde eles procuram relativizar
a verdade absoluta de Deus, porque a ciência, ela trabalha com verdades temporárias até que se descubra uma verdade mais elevada. Então estão querendo rebaixar a Bíblia, colocar a palavra de Deus no mesmo patamar das demais obras, tirando dela sua eficácia, negando-lhe sua autoridade. Nós vamos falar sobre isso, o espírito desta era. Desconstrução. O que nós observamos, junto com esta pós-modernidade na qual nós estamos inseridos, veio o latente desejo de se desprender dos valores morais que a Bíblia defende, tá bem, meu querido? Então nós vemos que esta pós-modernidade, meu querido, ela traz consigo esse desejo latente de mudar os paradigmas, de mudar o padrão, de mudar os valores morais e éticos absolutos da palavra de Deus. E diga de passagem que estes valores, eles têm imperado na cultura ocidental, tá bom, meu querido? Então, esses valores judaico-cristãos, que foram os pilares desta civilização, dessa sociedade ocidental, na qual nós fazemos parte, eles foram baseados em valores morais absolutos, entre princípio de ética, moral, céu, inferno, juízo, condenação. O homem precisa se preparar para prestar conta ao Criador. Então, nessa tentativa de se desprender, de anular, eles vêm tentando desconstruir essas verdades absolutas. Então nós vamos ver que nesse pensamento de desconstruir estas verdades absolutas, foi necessário então da parte deles desacreditar o texto sagrado perante a opinião pública. Muitos foram os questionamentos acerca da eficácia da Bíblia, da autoridade da Bíblia, da inerrância da Bíblia e da inspiração da Bíblia. Há uma tentativa de desacreditar, de relativizar a palavra de Deus. É aquele famoso, mas não foi bem assim do jeito que vocês entenderam. É uma tentativa de alinhar o discurso da Bíblia às condutas imorais que ela reprova e dar-lhe uma nova interpretação que vai de encontro aos anseios dos ouvintes que não querem mudar de vida, não precisam abandonar o pecado, não precisa nascer de novo e nem demonstrar frutos dignos de arrependimento. Então nós vivemos dentro deste contexto, dentro deste espírito satânico que procura desconstruir a verdade da palavra de Deus. O relativismo. Você já viu aquela linguagem que diz aquilo que pode ser bom para você pode não ser bom para mim? Aquilo que é verdade para você pode não ser verdade. A minha verdade é diferente da sua verdade. Não existe essa conversa de um único caminho. Vários caminhos conduzem a Deus. Na verdade, todos os caminhos conduzem a Deus. Este é o discurso do relativismo. Por quê? A presente cultura, a presente ideologia desta sociedade, ela repudia toda e qualquer verdade moral absoluta. A verdade que fala acerca do céu, que fala acerca do inferno, que fala da necessidade do homem se preparar para encontrar com Deus, para prestar conta dos seus atos, as verdades absolutas que vão ditar a vida moral, a vida ética, a vida sexual, a orientação sexual deste homem, estas verdades, elas são relativizadas. Há quem diga que essas verdades se aplicavam dentro da cultura daquela época e que nós estamos inseridos dentro de um outro tempo, dentro de uma outra cultura com novos valores. É como se aquele pensamento de outrora fosse um pensamento retrógrado.
Talvez o seria, se este pensamento fosse dos apóstolos, mas as ideias ali escritas, narradas, que entraram para o cânon sagrado, são exatamente a mente de Deus, o pensamento de Deus para o homem. De acordo com esta cultura que nós estamos inseridos, esse espírito desta era, eles compreendem que o mal e o bem não passam apenas de uma construção social. Aquilo que alguém pode considerar mal, pode não ser mal para alguém. Por exemplo, o caso da pedofilia. Nós cristãos reconhecemos isso como algo mal, algo tenebroso, diabólico, satânico, de mentes pervertidas. Mas para os adeptos é o prazer. E o que pode ser prazer para um, pode não ser prazer para o outro. Aí nós trazemos a discussão para o nível das opiniões individuais e não mais sobre a verdade absoluta para a coletividade. Dentro deste espírito desta era, a palavra pecado ou a prática do pecado, meu irmão, ela é vista como algo retrógrado, um conceito arcaico de pessoas tidas como religiosas, pessoas de mentes pequenas, pessoas ignorantes, pessoas com ideias e pensamentos retrógrados. Então, é este contexto que nós estamos inseridos. É o espírito desta era que vem desqualificando as Sagradas Escrituras e relativizando conceitos morais, conceitos éticos. Meu irmão, a batalha é grande, mas a igreja segue sua marcha pregando a palavra de Deus. A Bíblia e o politicamente correto. Nós vivemos dentro desse contexto, em que, em nome do politicamente correto, a gente não dá nome aos bois, não confronta o pecado, ficamos muitas vezes silenciados, amordaçados, para nos enquadrarmos dentro do padrão desta sociedade, que não quer ouvir pregação, mensagem, verdades absolutas de caráter moral, que venha limitar a sua libido, seu desejo, a sua fantasia. O pior não é o que eles praticam, o pior é nós nos silenciarmos para sermos aceitos nesta sociedade. Sobre isso que nós vamos falar nesse segundo tópico. A criação de uma narrativa. Nós observamos aqui que dentro deste contexto, desse cenário, criou-se uma nova narrativa. O que é isso? É uma nova forma de se avaliar e compreender as questões de cunho moral e ética. Até então, as questões envolvendo a moral, a ética, elas eram avaliadas a partir da verdade absoluta de Deus. O conceito de certo e errado, o que era moral e o que era imoral. Tá certo, querido? Então, o homem agora, ele busca uma nova forma para avaliar e compreender o que é moral e o que não é mais moral. Então, aqueles valores absolutos da parte da Bíblia, das Sagradas Escrituras, eles são jogados de escanteio. Cria-se uma nova narrativa. Dentro deste contexto, para se enquadrar neste novo modelo de narrativa, este novo modo de avaliar as pessoas, de ditar os princípios desta sociedade, meu irmão, o discurso cristão, a mensagem genuinamente bíblica, cristocêntrica, teocêntrica, em relação às questões que envolvem o pecado. Esta pregação dentro desta nova narrativa é tido como discurso de ódio. Pastores e pregadores são chamados de homofóbicos, porque vão ler textos e fazer ensinamento a partir daquilo que a Bíblia diz.
Então, dentro deste contexto, desta narrativa, mensagens que falam de pureza sexual, pureza santidade, mudança de vida, abandono do pecado, crucificar a sua carne, esses conceitos, eles são arcaicos, eles são retrógrados. E a mensagem que fala do juízo final, que fala da condenação, a lista imensa da Bíblia, que fala daqueles que não herdarão o reino de Deus. E os ensinos de Jesus, irmãos, eles não se enquadram dentro dessa narrativa. Então nós temos aí a mensagem da pregação precisa ser uma mensagem de inclusão. Vamos incluir todos no pacote da salvação. O pedófilo, o adúltero, aquelas pessoas que têm preferência homoafetiva. Então, dentro desta narrativa, todos podem ser salvos. Se Noé vivesse dentro desta narrativa, ele teria que construir pelo menos 2 arcas. Uma para os animais e a outra para aquela multidão de pessoas que desprezavam a palavra de Deus. Noé, nos nossos dias, ele seria contestado, falando: Noé, que visão é essa que Deus abençoa a sua vida e vai trazer juízo, Noé? Noé, você está tendo uma visão exclusivista. Muda o seu discurso. O seu discurso precisa ser de inclusão, incluir a todos, porque Deus ama a todos. Aí nós vamos ver o perigo desse pensamento, porque ele leva as pessoas o quê? Não ter necessidade de mudança. Elas podem continuar do jeito que estão, porque no final Deus vai dar um jeitinho para salvar todos. A criminalização da opinião. Meu querido, o que nós estamos vendo aí diante dos nossos olhos, irmãos, faz os ditadores parecerem pessoas inocentes e humanas. Porque o que nós vemos aí é um verdadeiro ativismo jurídico. De acordo com este modelo que está aí, dessa criação dessa narrativa, verdades que questionam o comportamento, questionam valores, princípios e a ética são taxados de discurso de ódio. Se eu não concordo com determinado comportamento, se eu não concordo com determinado grupo que faz aquilo que, aos olhos da minha fé, das minhas convicções religiosas, pautadas na palavra de Deus, eu não concordo com o comportamento deste grupo em relação à moral e ética, então eu sou taxado de discurso de ódio. O meu discurso é discurso de ódio. Por quê? Eu estou discriminando pessoas. Eu estou discriminando pedófilo, pessoas de prática homoafetiva. Eu estou discriminando pessoas que querem introduzir genealogia de gênero e tantas outras inovações que dizem respeito a comportamentos. Se a minha mensagem não é uma mensagem de inclusão, se a minha mensagem contraria os valores e morais de determinado grupo de pessoas, então eu estou ofendendo estas pessoas com o meu discurso de ódio. Mas que discurso de ódio é esse? A gente prega na cadeia, a gente prega nas esquinas, a gente prega nas nossas igrejas e as pessoas se arrependem, mudam de vida. Muitos eram ladrões, bandidos, estupradores, homicidas e hoje servem a Deus, tiveram as vidas transformadas. Então, mesmo assim, esta pregação é uma pregação de discurso de ódio. Dentro dessa visão, desse contexto, pessoas que são conservadoras. Quem são aquelas pessoas conservadoras? Pessoas a favor do princípio, da moral, da ética, dos bons costumes, da cordialidade, do respeito para com o próximo, do amor para com o próximo. Conservadores são rotulados como homofóbicos. Homofóbicos porque, na verdade, eles são cristãofóbicos.
tá certo? Eles são cristofóbicos, eles não aceitam cristãos, eles não aceitam que os cristãos preguem, que os cristãos ensinem. Então eles nos acusam daquilo que eles são. Nós não somos homofóbicos, eles são cristofóbicos, eles não nos aceitam com a nossa pregação, com o nosso estilo de vida, com a mensagem que Deus colocou nos nossos lábios. Somado a tudo isso, esta inversão de valores, nós vamos ver o quê? O ativismo judicial, isso mesmo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, pastores são presos por falar contra LGBT, comportamento homoafetivo, de falar contra a pedofilia e tantas outras coisas dentro desse segmento, que diz respeito à moralidade, à ética, à sexualidade da pessoa. Se qualquer coisa aqui, meu amado, vem o juiz, já foi reconhecido o casamento homofóbico, é tido como uma família. E do jeito que as coisas estavam caminhando, meu irmão, todo mundo teria que ser da turma LGBT. Não haveria espaço para o contraditório. Eles sempre levantam as bandeiras dizendo que tem que haver um espaço para o contraditório, para quem pensa diferente. Isso tem relação só para eles. Nós que pensamos diferentes, que somos conservadores, a nossa pregação é discurso de ódio. E a nossa mensagem, os nossos líderes, os nossos irmãos, a nossa liderança é taxada de homofóbica. Ou seja, estão criminalizando. O que é o certo passa a ser errado e o que é o errado passa a ser certo. Esta é a sociedade que nós estamos inseridos. A Bíblia e o outro evangelho. O que estamos aí diante dos nossos olhos, meu amado, é um outro evangelho. Observe uma coisa, da mesma raiz que se extrai o remédio, também se extrai o veneno. A diferença está na dosagem. Então nós vamos ver que esse outro evangelho, ele é tirado a partir do texto sagrado. Aí nós vamos reparar que não há nada de novo debaixo da terra. Lá no livro de Gênesis, no Jardim do Éden, Satanás, ele se apropria da palavra que Deus havia direcionado para Adão e Eva, e ele traz uma outra mensagem dentro de um outro contexto, desvirtuando totalmente o sentido daquilo que Deus havia dito. E toda vez que o homem pressupõe traduzir, reinterpretar a palavra de Deus segundo os seus interesses, o resultado sempre será catastrófico. Uma nova metodologia. Como eu já disse anteriormente, não tem nada de novo nessa metodologia. Lá no Jardim do Éden, nós vemos que o diabo deu à palavra de Deus uma nova interpretação e um novo sentido. E o resultado, como nós vemos aí, foi a queda de Adão e Eva e as tragédias que vieram posteriormente. Então, Satanás, ele trouxe uma nova interpretação. Como é que foi que Deus disse para vocês? Do dia que vocês comerem da árvore do bem e do mal, vocês vão morrer? Não, não é isso não. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão semelhantes a Ele. Então, ele veio reinterpretar desde lá do Gênesis. Então, o que nós vemos aí é uma nova metodologia da interpretação da Bíblia, a interpretação do texto sagrado. Essa atual cultura, ela não se curva diante das verdades absolutas da parte de Deus. Nessa sociedade, irmãos, tudo é imediato. As pessoas não perdem tempo nem para ler textos grandes. As pessoas só querem ler o quê? Somente títulos, somente manchetes. Tem TikTok, tem Instagram, tem Twitter com mensagens curtas e objetivas. Estão querendo nivelar a Bíblia
dentro desta cultura do imediatismo, meu querido. Esta cultura que hoje uma coisa pode ser boa, amanhã pode não ser tão boa assim. Ela não se aprende, não se atém a valores absolutos, daqueles que foram herdados, foram transmitidos pelos pais aos filhos e depois os filhos dos filhos e as próximas gerações. Tudo é novo, a cada momento surge uma nova tecnologia, a cada momento surge um aplicativo, uma forma nova de se comunicar, novos aparelhos surgem. O que é lançado hoje, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, já não tem mais validade, já está obsoleto. E dentro deste contexto, não há lugar para verdades absolutas. Por isto, eles buscam uma forma de reinterpretar a Bíblia e relativizar seus valores morais. Aí não importa o que Paulo estava querendo dizer, o que Pedro estava querendo dizer, o que os apóstolos estavam querendo dizer. O que vale agora dentro dessa nova metodologia de interpretar o texto é o que eu quero, é o que eu entendo. Aí nós vamos ver, eles vão o quê? Deturpar o texto, atropelar a exegese, a hermenêutica, distorcer o texto para que o texto esteja em conformidade com a sua vida. E Paulo diz que nos últimos dias viriam dias difíceis em que as pessoas não se sujeitariam à sã doutrina, antes procurariam pastores segundo os seus interesses, que não quer mudar de vida, não quer abandonar o pecado, mas quer que a Bíblia venha se adaptar ao seu estilo de vida. Então, o Evangelho de Cristo, meu querido, ele não é mamão com açúcar. O Evangelho de Cristo, ele não foi criado, estabelecido para massagear ego de ninguém, meu querido. O Evangelho de Cristo, primeiro, ele confronta, incomoda o pecador e só depois que ele passa pelo crivo do Evangelho é que ele poderá ser salvo. O Evangelho de Cristo, ele é cristocêntrico. Ele é feito para Cristo, por Cristo, para glorificar a Cristo, para obedecer a Cristo. Mas dentro dessa nova metodologia, o próprio Filho de Deus e o Cristo, ele precisa se sujeitar à plateia exigente ao público. É como se dizer, se tu queres salvar alguém, tu precisa abrir mão de pureza, da santidade, do nascer de novo, porque não vai sobrar ninguém para ser salvo na pós-modernidade. É o que, na prática, esse discurso quer dizer, essa nova metodologia. Há uns ainda que afirmam que a Bíblia precisa ser reescrita, a Bíblia precisa ser de inclusão e não de exclusão. Novas teologias. Que nós observamos que lá, na ocasião da Torre de Babel, os homens acreditavam que seria possível, primeiro, desafiar a Deus quanto a um possível juízo vindouro. Se Deus mandasse água novamente, eles construiriam uma torre que chegava até o céu. Então, ali naquele episódio, as pessoas acreditavam que poderiam desafiar a Deus e chegar ao céu dentro dos seus termos. Observa o espírito daquela época. Eles achavam que podiam afrontar a Deus, desafiar a Deus e alcançar o céu dentro dos seus termos. Quando nós lemos aquilo, parece que era uma loucura, uma insanidade, aquela construção de um imóvel, de uma torre que pudesse chegar até o céu, e caso viesse o dilúvio, este não destruiria mais a espécie humana. A história se repete. Só que naquela ocasião, eles se valeram do quê? Do barro queimado. Desta vez, eles se valem das teologias de inspiração satânica. Observa que o espírito da rebelião é o mesmo. Eles querem afrontar a Deus e acreditam que podem alcançar o céu, não mais dentro dos
termos estabelecidos por Deus, não mais por obedecer a Cristo, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, produzir fruto digno de arrependimento. Eles acreditam com essa interpretação dessas novas teologias, teologia da inclusão, teologia social, teologia que apoia pessoas de comportamento homoafetivas, porque são muitas e essas também precisam ser alcançadas. E eu concordo, elas precisam ser alcançadas. E elas só serão alcançadas se elas se sujeitarem ao Evangelho como regra de vida e não querer pegar a sua regra de vida, a sua conduta e querer mudar o Evangelho, mudar a verdade de Deus, meu amado. Então eles visam adequar a Bíblia ao ouvinte e não o contrário. Ou seja, a Bíblia é que precisa ser mudada. A Bíblia ela é muito antiquada, arcaica, abstrata na sua mensagem. A sua mensagem precisa estar em conformidade com esse homem da pós-modernidade, esse homem da tecnologia da comunicação, das inovações da ciência e as tecnologias avançadas. Meu irmão, a mensagem da Bíblia é tão avançada, mas tão avançada, que a ciência olha lá para o passado tentando entender, compreender, estabelecer uma teoria para a criação. Se compilaram até a ideia do evolucionismo. E a Bíblia ela trata com exatidão como se deu a criação. A teologia social que tem aí, meu amado, é aquele evangelho socialite, aquele evangelho mamão com açúcar, é aquele evangelho que não exige mudança. A teologia da inclusão é aquela, todos podem ser salvos, ninguém pode ser deixado do lado de fora. Meu irmão, se Noé vivesse dentro dos nossos dias, certamente ele seria julgado pelo STF. Como ele fechou a porta daquela embarcação e deixou milhares e milhões de pessoas morrerem afogadas. Mas que falta de amor, que falta de empatia, de compaixão para com o seu semelhante. Você está entendendo aí? O discurso é este. O errado é quem obedece a Deus. O errado é quem crê nas Sagradas Escrituras. O errado é aquele que se desvia do caminho mau. O errado é aquele que não senta na mesa dos escarnecedores. O errado é aquele que diz no seu coração que Deus não existe. E buscam criminalizar todos os que pensam diferentes. Aí tem a teologia da inclusão, a teologia social, a teologia da libertação, a teologia da prosperidade, e poderíamos falar tantas outras teologias. E todas elas são semelhantes o quê? O mesmo espírito que houve lá na Torre de Babel. Eles buscaram, acreditavam que podiam afrontar a Deus e alcançar o céu dentro dos seus termos, não mais dentro dos termos de Deus. A Bíblia, sempre atual palavra de Deus. Meu querido, coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Para o relativismo não existem verdades absolutas. Mas para pensar, no relativismo, se nada é absoluto, significa que o relativismo também, ele não é absoluto. Ou seja, você tem que abrir mão do fundamento da palavra de Deus, que Deus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para lançar a sua fé numa coisa que por si só diz que nada é absoluto. Então você abre mão da sua certeza, das verdades absolutas da parte de Deus, para acreditar em verdades que eles já dizem que não é absoluto, é
é passageira, é transitória, nada é absoluto. Então, nós vamos compreender que a palavra de Deus é uma verdade atual e, vamos dizer assim, absoluta. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Revelada por Deus. A mensagem da Bíblia, irmãos, eu estava dizendo anteriormente, ela é tão elevada, mas ela é tão elevada que a mente humana não consegue compreender, codificar todas as verdades. A Bíblia, ela descreve com tamanha exatidão o início da criação. A Bíblia fala do fim da criação e a Bíblia fala do recomeço. A Bíblia trabalha com 3 dimensões de tempo. Passado, presente e futuro, meu querido. Então, a Bíblia não fala somente da criação. A ciência até hoje busca respostas. Jogam satélites, telescópios no universo para entender e compreender a origem do universo. Enquanto a mensagem da Bíblia é tão elevada que enquanto eles estão lá no fubá, Deus já está com o mingau, o angu, a polenta pronta. Porque a Bíblia fala do começo, ela fala do fim de todas as coisas, no livro de Apocalipse, e fala de um novo recomeço, eis que faço novos céus e nova terra. A Bíblia é mais atual do que o programa de software que vai ser lançado no ano que vem. A Bíblia é mais atual e elevada a sua mensagem do que qualquer lançamento que poderá ser feito de qualquer filme, de qualquer obra, de qualquer produto, de qualquer questão tecnológica. O Criador, através da Bíblia, ele revelou a sua verdade e a sua vontade. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. Ali Deus revela. Irmão, é tão maravilhoso que aqueles que dizem não acreditar na Bíblia, se ele pegar passagens na Bíblia, que a Bíblia trata de ciência, a Bíblia é um livro tão completo, tão tremendo, que a Bíblia, o discurso da Bíblia não é somente um discurso religioso. A Bíblia tem também discurso científico. A Bíblia tem discurso, meu irmão, que envolve a filosofia, sociologia, psicologia, antropologia e história. Meu irmão, a Bíblia é o livro mais excelente que existe. Nenhuma outra obra pode ser comparada, porque ali é o manual do Criador. É a mente do Criador, é o Deus que se revelou através das Sagradas Escrituras. Ela conta a história de trás para frente. Antes que aconteça, a Bíblia já fala. A Bíblia fala que o governo, quando a Bíblia quer falar de política, a Bíblia fala que o governo, a sede do governo mundial será em Jerusalém. Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, ele vai se fender ao meio e ali ele vai colocar a sede do governo mundial. Tá bom, meu amado? Segundo a Bíblia, ela fala antes que aconteça. Todo joelho há de se dobrar diante de Jesus Cristo e terá que declarar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Ninguém permanece incrédulo, ateu, pervertido após a morte. Ao cruzar a linha da eternidade, ele muda de opinião rapidamente. Pena que ele partiu sem acreditar na revelação da palavra de Deus. Inspirada por Deus. Meu irmão, falar da Bíblia aqui é chuveiro molhado. É ou não é? A Bíblia, ela é a expressão do pensamento do Criador de Deus para com o homem criado, para com o ser criado. Você quer conhecer uma mente elevada? Você quer conhecer o caráter elevado? Leia a Bíblia. A Bíblia, ela é a expressão do pensamento, do caráter, da natureza e da essência do Criador. A NASA e várias agências, elas investem bilhões de dólares para desvendar o cosmos, o universo. E nós, com a Bíblia na mão,
Olha lá, ponto. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meu querido, aqui eu não comprei um satélite, um foguete, não fiz nenhuma viagem no espaço, mas eu sei que tudo que lá está foi criado pelo Deus da Bíblia, o Deus revelado nas Escrituras. A Bíblia é tão inspirada por Deus que eu creio plenamente que eu e você haveremos de desvendar segredos do universo. E por que eu digo isto? Porque lendo a Bíblia, nós observamos aqui em Gênesis que tão logo Deus criou todas as coisas, formou o homem, ele trouxe o homem e apresentou para o homem tudo aquilo que ele havia criado. E Deus desejou que Adão colocasse um nome em todos os animais, e assim foi. Meu amado, este é o Deus revelado na Bíblia. A Bíblia ela é inspirada por Deus, meu amado. A Bíblia ela é a verdade de Deus. Outra coisa em relação à Bíblia, alguns contestam, mas a Bíblia não tem todas as respostas a todos os questionamentos humanos. E é verdade. A Bíblia não tem todas as respostas, mas ela tem respostas suficientes para o homem chegar até o céu. E lá na eternidade, ele terá todas as respostas que ele não teve nesta vida. A Bíblia não tem a pretensão de trazer todas as respostas nesta vida. Sabe por quê? Esta vida é tão passageira, é tão breve, que é como um piscar de olhos. Há toda uma eternidade para Deus trazer a você todas as respostas que você não obteve, talvez na oração, talvez lendo a Bíblia. É por isso que nós caminhamos pela fé. A fé, ela se baseia não em fatos comprovados, mas em convicção das coisas que virão, das coisas que acontecerão, das coisas que já aconteceram. A fé me leva a prosseguir quando a dor, o sofrimento, as perdas e até os fracassos dizem que nós devemos parar. Porque nós cremos, meu irmão, que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Sua mensagem ela é universal. Ela transforma a sociedade, ela muda a cultura e torna o pecador mais humano e prepara-o para o céu. Glórias ao nome do nosso Deus. Poderíamos ficar aqui horas e mais horas enaltecendo a palavra do Senhor. Mas vamos encerrar por aqui. Vamos orar? A minha oração é que o Espírito Santo complete na sua vida aquilo que não me foi possível em virtude das minhas limitações. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Meu Deus, a tua palavra ela é verdadeira. A tua palavra ela é viva. O Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Os céus, a terra, as gerações, os pensamentos, a filosofia humana, cada geração se apresenta. E cada uma com as suas tendências, as suas inclinações, as suas perversões, tentando mudar a verdade de Deus. Mas o Senhor é aquele, meu Deus, que continua o mesmo. O que era pecado para o Senhor no passado continua sendo pecado nos nossos dias. A tua palavra não precisa mudar. Nós precisamos mudar. A tua palavra não precisa ser reinterpretada. Nós é que precisamos reinterpretar as nossas vidas a partir das verdades absolutas do Senhor, verdades incontestáveis. A tua palavra se cumpre a cada dia. Meu Deus, ajude-nos a viver a tua palavra, pregar a tua palavra. Muitas vezes a nossa pregação, a nossa postura, nós somos taxados, ó Pai, de homofóbicos, a nossa pregação é taxada de discurso de ódio. Meu Deus, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, fortalece a fé dos nossos, ó Pai, para que nós possamos ouvir o toque daquela trombeta,
quando o Senhor há de voltar por sobre as nuvens para buscar o teu povo. Pai, nós te oramos agradecidos, certos da resposta no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meu querido, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, porque em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.